Ok. Então, hoje a gente começa falando um pouquinho sobre isso que é a linguagem apocalíptica. Até agora a gente viu algumas coisinhas no livro de Daniel, mas a partir do capítulo 7, essa questão ela fica mais evidente. Então a gente vai tentar entender um pouco essas profecias, e para isso a gente vai usar um pouco, tentar entender um pouquinho melhor a característica dessa linguagem. A gente sabe que essas previsões de Daniel, elas serviram como conforto para o povo, como motivação, e como segurança de que Deus iria cuidar do seu povo, porque de fato é Ele que está no controle das nações e Ele tem um plano que está em andamento. Esses capítulos, eles recebem esse título de escritos apocalípticos. E esse estilo, ele é bastante diferente dos outros estilos encontrados na Bíblia. Por isso vale a pena a gente passar uns minutinhos aqui nessa introdução, só para entender um pouco dessas características. A palavra apocalíptico, ela vem de uma raiz grega que é apocalipsis, que significa revelação, que é o nome do nosso último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Por isso, os escritos com o mesmo estilo simbólico do livro de Apocalipse passou também a receber esse nome. Então, a lista dos escritos apocalípticos inclui uma boa parte do livro do profeta Zacarias, Joel, o próprio Daniel, Ezequiel e Isaías, e há vários outros livros hebraicos que não estão na Bíblia que também usam esse estilo, alguns daqueles conhecidos como os livros apócrifos. Então tem muita literatura com esse estilo apocalíptico que também não está na Bíblia. Mas qual que é a essência dessa linguagem? É o uso de simbolismo e um estilo de apresentações dramáticas. Isso vai ficar bem claro quando a gente entrar nesses dois capítulos. Então é usado cores, números, animais para representar qualidades, características, reinos e nações. Então é um simbolismo bastante forte nesses trechos. Então, para a gente iniciar, é útil assim, mencionar alguns números que são usados nessa linguagem, que tem algum significado um pouco mais prático. Tem alguns estudiosos que divergem em alguns detalhes, mas, no geral, assim, há um certo consenso nesse entendimento. Então, eu vou apresentar para vocês essa lista, que é exemplificativa, às vezes depende um pouquinho do contexto, mas isso é bem relacionado. Então, por exemplo, o número 3, o significado de uma forma geral é a questão da unidade. 3,5, ou metade de 7 em alguns casos, ele se refere a um período de tempo limitado. É algo que vai acontecer, mas ele tem um período ali para acontecer. 4 significa o mundo, nações. O número 6, normalmente ele retrata Satanás ou o mal. O número 7, ele fala sobre completude, algo que é completo, total, perfeição. Isso é simbolizado pelo 7. O 10, revelação de Deus. O 12 é o número do povo de Deus. Então, quando a gente ouve, às vezes nem sendo simbólico, mas as 12 tribos de Israel, depois Jesus e os 12 apóstolos, esse é um número que vai retratar depois, simbolicamente, esse número que representa o povo de Deus. A mesma coisa com o 40, que é um tempo de prova ou preparação. Tem o simbolismo do povo no deserto por 40 anos, depois Jesus passando 40 dias sendo tentado no deserto. Então, tem esse simbolismo associado. O número 1000, quando ele fala 1000, muitas vezes não é a questão literal, mas é essa ideia de que é um número muito grande e eles usam essa representação. Então, isso é só para a gente ter uma ideia bem básica do que é esse tipo de linguagem.
Então, vamos começar já direto no nosso capítulo 7. Aí eu vou começar lendo versículos de 1 a 3. E ele diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. E aqui a gente tem o início do sonho de Daniel. E já no versículo 2, ele fala, a gente já começa a ver algumas imagens dessa linguagem apocalíptica. Quando ele fala o grande mar, isso representa as nações da humanidade. Os ventos representam o trabalho ou o poder de Deus. Então aqui temos uma visão profética, onde Deus está levantando as nações. E não é que ele está levantando essas nações para o seu bel prazer, mas ele tem um plano com tudo isso. E como o livro de Daniel vai revelar, o plano no fim vai ser introduzir o seu reino e a sua justiça eterna. Já no versículo 3, ele começa a falar sobre 4 grandes animais. E que imagem assustadora, a gente vai ver a descrição de cada um deles. E eu já adianto para vocês que esses 4 animais representam 4 nações ou 4 reinos. Isso o próprio anjo explica para Daniel ao longo do capítulo. E essas 4 bestas ou 4 animais, eles levantam-se do mar. Em outras palavras, eles querem se distinguir a essas nações porque elas são bem maiores que as outras nações. Então, por isso eles estão vindo de um lugar tão grande para poder fazer uma diferença no mundo. Aí a gente vai começar vendo o versículo 4. A gente vai um por um aqui para entender essa descrição. Então, no 4 ele fala: o primeiro desses animais parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. Então aqui a gente vê um leão, um animal que parece um leão com asas de águia. Que império é esse? Agora a gente já começa a entender um pouco. Esse é o Império Babilônio, cujo maior rei foi Nabucodonosor. O leão representa a força da Babilônia. Em Jeremias, se você quiser anotar, 48, do verso 40 ao 44, há uma profecia sobre Moabe e menciona uma águia que estende as asas sobre ela. A história mostrou que essa águia foi a Babilônia, que destruiu Moabe de uma vez por todas. Mas enquanto Daniel está olhando, as asas são arrancadas e aquela terrível besta é transformada em um homem. Além disso, surpreendentemente, ele ainda ganha um coração de homem. Essa transformação da besta Babilônia em um homem com coração humano representa a transformação de Nabucodonosor, do maior inimigo e destruidor de Judá, para aquele que, de certa forma, preservou o povo e a religião de Israel. E, na verdade, essa passagem, ela não é profética, no sentido de estar falando algo sobre o futuro. Ela descreve precisamente eventos que já tinham ocorrido quando Daniel teve a visão. Exatamente o que aconteceu com a Babilônia. Porém, as próximas bestas, os próximos animais que a gente vai ver agora, aí sim, naquela visão de Daniel, já era uma previsão em relação ao futuro. Vamos ler o versículo 5.
A seguir, vi um segundo animal que tinha aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Ou seja, esse segundo animal parece um urso. E agora, também, já de conhecer um pouquinho a história, a gente sabe que império esse urso representa. Quem é que veio depois dos babilônios? Senão o Império Medo-Persa. Interessante, porque havia 3 costelas em sua boca. As 3 costelas são o que sobrou de 3 outras bestas ou 3 outros animais menores que esse império havia dominado. E, de fato, antes de serem unidos em um único império sob o domínio de Ciro, os persas e os medos conquistaram 3 grandes impérios. O primeiro deles foi Lídia, que teve um rei famoso chamado Cresso, que foi considerado pelos escritores gregos o monarca mais rico da história até então. Deveria ser alguém de fato bem poderoso. E a gente sabe que Ciro destruiu este reino em 546 a.C. A segunda costela que está ali na boca do urso é exatamente a Babilônia, que, como vimos, foi dominada pelos medo-persas em 539 a.C. O terceiro poder destruído pelos medo-persas foi o Egito, com Cambises, que era o filho de Ciro, em 524 a.C. Então, essas 3 costelas foram esses reinos que os medo-persas dominaram. Vamos para o terceiro, versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. A terceira besta é como um leopardo, que tinha 4 asas, como de ave, e 4 cabeças. Sabe, este é o mesmo reino de cintura e quadris de bronze que a gente viu naquela estátua do capítulo 2. Ou seja, estamos falando então dos gregos. Por que 4 asas e 4 cabeças? Nessa linguagem apocalíptica, cabeças representam reis ou reinos. Alexandre o Grande foi o principal rei do Império Grego. A gente já aprendeu sobre isso. Após a sua morte, o seu império foi dividido em 4 impérios menores. E iremos falar com mais detalhe desses reinos no capítulo 8. Este acontecimento está sendo predito aqui por Daniel há quase 200 anos antes de acontecer, confirmando que Deus deu a Alexandre e os gregos autoridade para governar. Então aqui já é algo que Daniel está antecedendo nessa visão de um evento que aconteceria 200 anos depois. Então esse é o conhecido Império Grego. E aí vamos para o versículo 7. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente dos animais anteriores e tinha 10 chifres. Aqui a gente está vendo essa 4ª besta. E aqui diz que ela era mais terrível do que as outras 3. Ela é tão aterrorizante, assustadora, tão poderosa, que nenhum animal conhecido foi usado para descrevê-la. E a visão de Daniel neste capítulo 7 vai focar exatamente nessa 4ª besta. Olha, prestem atenção na descrição dela. Grandes dentes de ferro,
com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Lembra quando eu falei de uma das características da linguagem apocalíptica, que é essa representação dramática? É exatamente isso que significa. Um animal que despedaçava, que devorava, que pisoteava. É uma linguagem simbólica, figurativa, mas é com muito drama, com muita emoção, muitas cores. E exatamente essa besta, existe uma similaridade entre esses dentes de ferro e as pernas de ferro da estátua. E ambas se referem ao império seguinte, que foi Roma. Olha no versículo 8, ele dá mais uns detalhes. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Em seguida, aqui na visão, Daniel vê um pequeno chifre que surge entre os 10. O que será que representa esse chifre? Daniel acrescenta mais um detalhe quando fala desse chifre, que era um chifre que falava com arrogância, com palavras arrogantes. Certamente, quando lemos sobre um chifre falando e falando palavras arrogantes, a gente precisa entender que isso é uma linguagem simbólica, não é literal. E se a gente vê tudo isso daqui, parece tudo muito estranho e confuso, não é verdade? Mas eu creio que, olhando à luz da história, isso tende a ficar um pouco mais claro. Então, assim, a nossa tarefa agora, aqui no capítulo 7, vai ser tentar entender a interpretação dos 10 chifres, o que isso significa, e desse chifre pequeno que cresceu entre eles. Felizmente, nessa visão, Daniel recebe uma parte da interpretação do sonho. Nos versos 15 a 28, um ser, provavelmente um anjo, interpreta o sonho de Daniel. Essa é a besta que a gente estava falando com os 10 chifres, e esse central na cabeça é o 11º, que surgiu no lugar de outros 3 que foram arrancados. E o que a gente estava falando é que isso sim refere ao Império Romano. E interessante porque esse animal não foi descrito como um animal conhecido, talvez de tão assustador que a imagem queria transparecer. Vamos então dar uma lida agora, lá no versículo 17 e 18, quando o anjo começa a interpretar algumas coisas para Daniel. E lá diz assim: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então, como a gente já viu, o anjo está falando que esses 4 animais são os 4 reinos, só que os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre. Aqui é uma garantia para o povo de Deus. Daniel está falando, esse povo vai receber um reino que nunca vai ter fim, um reino eterno. Em seguida, Daniel pergunta sobre o 4º reino e os chifres. O que será que isso significa? E é o que a gente vai ler no 23. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo,
oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. O anjo começa a explicar que o quarto reino, que a gente viu que é Roma, vai devorar a terra inteira. Ele fala que os 10 chifres são reis deste reino, e o chifre pequeno é outro rei que virá depois destes e que oprimirá os santos, os quais vão ser entregues nas mãos dele por certo tempo. E aqui está uma indicação de perseguição e de sofrimento do povo de Deus. Quando diz que vai ser entregue nas mãos desse rei, é porque eles vão sofrer bastante nesse período. Agora, quem são esses reis? Será que dá para identificar cada um dos 10? Você ficaria surpreso se eu dissesse que é possível identificar os 10 especificamente nessa visão? É o que a gente vai tentar fazer. Mas de início, vamos só voltar um pouquinho e olhar a história de Roma, só para a gente entender aqui um pouquinho o contexto. Roma era uma república. Assim, bem simplificadamente, até o final do primeiro século antes de Cristo, Roma era governada por um senado, que era diretamente eleito pelos cidadãos de Roma. Então, cidadãos elegiam os membros desse senado, que eram os líderes principais. No início do primeiro século antes de Cristo, uma série de generais poderosos começaram a governar pela força de seus exércitos pessoais. Então, por causa dos seus exércitos que eles lideravam, eles passaram a ter uma predominância. O mais famoso desses ditadores foi o conhecido Júlio César. A partir daí, várias lutas civis ocorreram entre o Senado e esses generais. Até que, finalmente, o neto adotivo de Júlio César, Otávio, que depois passou a ser chamado de César Augusto, ele de fato toma o poder. E ele é considerado, na história, o primeiro imperador de Roma. O Senado continuou a existir, mas o poder, a partir de agora, ficava nas mãos do imperador. Ele era o centralizador, ele que realmente detinha o poder. Ou seja, com essa conclusão, Augusto, César Augusto, é o primeiro desses 10 chifres. E é exatamente ele que era o imperador quando Jesus nasceu. O seu sucessor foi o seu filho Tibério, exatamente quem governava na época da morte de Jesus. E é interessante, naquela época não tinha máquina fotográfica, então a gente não tem a fotografia deles. O que eles faziam era tentar representar por meio de estátuas. Então aqui a gente pode ver 2 delas, de César e de Tibério. Mas aí o que acontece? Quais são os próximos imperadores? E aqui eu vou apresentar rapidamente essa lista da sequência dos imperadores que vieram e alguns eventos bíblicos que estão relacionados com eles nesse período de governo. Então, depois de Augusto e Tibério, veio Gaio, também conhecido como Calígula. E ele teve um evento que ele tentou colocar a sua imagem lá no Templo de Jerusalém. Mas deu uma grande confusão e isso não foi muito bem sucedido. Depois de Calígula veio Cláudio, que tem um registro na Bíblia que foi quem expulsou os judeus de Roma. A gente vê Apolo, alguns que saíram de Roma nesse período. Aí ele foi sucedido por Nero, o famoso Nero, o qual foi responsável pelas primeiras perseguições e pela execução de Paulo e de Pedro. Depois vieram 3 imperadores, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles, mas que eles governaram por muito pouco tempo,
meio concomitantemente, que é esse: Galba, Otto e Vitélio. E os três foram derrotados por Vespasiano, que veio em seguida. Quem foi Vespasiano? Foi quem fez aquele ataque aí em Jerusalém para tentar resolver aquela revolta em 66 depois de Cristo. E foi logo quando Nero tinha morrido e ele voltou para Roma e deixou o seu filho para continuar o trabalho. E que depois veio a se tornar imperador também, que foi Tito, e ele foi o responsável pela destruição de Jerusalém. E aí, o 11º é esse sujeito conhecido como Domiciano, que foi o primeiro perseguidor sistemático da igreja. Então, quando a gente olha aqui, esse foi o sucessor de Tito, que governou Roma de 81 a 96. Ele governou praticamente por 16 anos. E esse é a figura principal aqui do capítulo 7. Daniel vai tratar principalmente desse 11º imperador de Roma. Agora, pense um pouquinho sobre isso. Esse Domiciano, ele governou aproximadamente 600 anos após a profecia de Daniel. Sabe, considerando isso, é uma prova incrível da inspiração bíblica, assim, para falar o mínimo. Pensar que Daniel estava falando sobre isso nessa diferença de tempo tão grande. Essa precisão da profecia também fornece um grande encorajamento para aqueles cristãos que foram perseguidos por Domiciano e outros que vieram depois dele. Mas também é uma evidência incrível de que o julgamento de Deus iria vir sobre Roma. Mais cedo ou mais tarde, Deus iria aplicar o seu julgamento. Vamos ver só, então, alguns detalhes da vida de Domiciano, já que esse cara foi considerado, na história, como o maior perseguidor da igreja. Ele não foi o primeiro. Nero perseguiu por um tempo, só que principalmente na cidade de Roma. Mas Domiciano foi o primeiro a instituir uma política de perseguição contra os cristãos por todo o império. Compare aqui a menção a ele em Daniel no versículo 21. Ele fala: esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. No versículo 25 fala: esse homem oprimirá os santos. Ele foi o primeiro a exigir que os seus súditos o adorassem. O tal famoso culto ao imperador romano foi exatamente com ele, nessas proporções. Isso explica aquela menção que falava do chifre, que era aquele chifre que falava com arrogância. Também no verso 25, diz que ele falará contra o Altíssimo. E é uma referência ao fato de que Domiciano, ele queria exigir que os discípulos de Jesus oferecessem sacrifício a ele como um Deus, realmente ultrajando. E tem mais detalhes aqui sobre Domiciano. Nos versos 8 e 20, ele diz que 3 chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse detalhe se refere a 3 imperadores que governaram pouco tempo, que foi os que eu mencionei: Galba, Otto e Vitélio. Esses 3, eles governaram nos anos tumultuados de 68 e 69 depois de Cristo. Não é 1968, 69, que também foram anos um pouco turbulentos. Não, é lá no primeiro século. De fato, esses 3 foram declarados imperadores por suas próprias tropas. Então, o reinado deles, dos 3, se sobrepôs, e nenhum deles foi capaz de governar sobre o império todo. Eles governavam as regiões enquanto eles tinham o apoio do seu próprio exército. Mas aí, por fim, Vespasiano voltou e ele extirpou os 3 generais
lá no ano de 70 depois de Cristo. E olha, tem mais um detalhe interessante sobre esse chifre. O versículo 25 diz que ele tentará mudar os tempos e as leis. Eu achei um detalhe muito interessante. Domiciano, em seu orgulho, ele mudou os nomes de alguns meses do calendário. O mês que ele se tornou imperador e o mês do seu nascimento. Então, setembro, ele passou a chamar de Germânico, que era seu sobrenome. E outubro, o próprio nome dele, Domiciano. Exatamente como predito aqui em Daniel. É fato que em Roma isso já havia acontecido. Quando a gente olha e vê o nosso mês de agosto, ele vem de César Augusto. E julho vem por causa de Júlio César. Só tem uma diferença entre isso. Esses Augusto e Júlio César, eles não tiveram a arrogância de eles mesmos colocarem os seus nomes no calendário. Isso foi feito após a morte deles. E, de fato, eles foram considerados grandes homens, diferentemente de Domiciano. Eu acho que só ele se achava um grande homem. Os romanos não o achavam assim. Tanto é que se você, naquela época, se você queria chamar alguém de arrogante, de orgulhoso, ele era chamado de Domiciano. Virou algo pejorativo por causa dele. Só que a tentativa dele foi fracassada. Logo após a sua morte, os nomes voltaram ao original. A outra informação é sobre a sua tentativa de mudar as leis. Domiciano mudou a maneira de escolher os membros do Senado. Ele decretou que ele escolheria cada um dos membros do Senado. Foi considerado um Senado sim. Tudo que ele fazia, o Senado dizia sim, porque era ele quem escolhia cada um dos membros do Senado. Interessante, porque o direito romano é o mais famoso da história, tem influência até hoje. Mas Domiciano ele tentou derrubar o sistema legal romano, não só com essa lei, ele tentou fazer outras leis. Mas o fato é que após a sua morte, ele foi assassinado, todos os seus decretos e leis foram declarados nulos, e suas imagens foram todas destruídas. E aí a gente fica pensando, como é que Daniel podia prever isso, esses acontecimentos sobre esse perseguidor da igreja mais de 600 anos antes? A gente precisa pensar, com certeza, na inspiração do texto bíblico. Só que olhando até aqui, Deus está apresentando a seu povo muitas notícias ruins. Até o que vimos agora, Deus está mostrando que durante o Quarto Império, esse 11º rei se levantará e em sua arrogância ele vai atacar o povo de Deus. E parece que esse ataque teve bastante sucesso até um certo ponto. Só que agora, porém, Deus revela a Daniel as boas notícias. Por fim, Domiciano e o poder da perseguição que ele representa vai ser julgado. O povo de Deus justificado, redimido, e esse perseguidor romano vai ser destruído. Olha o que ele diz, voltando ali nos versículos 9 e 10. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O Deus Todo-Poderoso entra em cena agora. E aqui a gente vê o trono de Deus sendo descrito nessa linguagem apocalíptica, vívida, cheia de desenhos, de imagens, um trono
de fogo, um rio que sai desse trono, milhares de seres o servindo. E esse é o desenho da linguagem apocalíptica. Mas aqui ele está retratando o próprio Deus. Deus permitiu seu povo sofrer nas mãos de Domiciano. Quem conhece a história ali do primeiro século sabe que esse homem fez atrocidades. E os seus sucessores também até um determinado ponto. Mas aqui na visão chegou o limite e os livros serão abertos. Quando a gente fala que os livros vão ser abertos, isso está indicando que de fato chegou o julgamento deles. E aí ele continua, e lá no versículo 11, olha o que ele fala. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Daniel continuou olhando por causa das palavras arrogantes do chifre, até que ele viu que o animal foi morto e o seu corpo destruído e jogado no fogo. Ou seja, Deus permitiu o seu povo ser perseguido, mas só até um certo ponto. Depois disso, ele não tolerou mais esse sofrimento e nem a arrogância dos seus inimigos. Esse é o tempo do julgamento. E como diz lá em Hebreus 10, 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, aqui Deus está pronunciando o seu julgamento a Domiciano, seus outros perseguidores e também a besta, a Roma. É fato que Roma não caiu em um dia, mesmo quando veio o julgamento de Deus. E aí, por quanto tempo os discípulos fiéis de Jesus terão que suportar essa perseguição até que Deus venha para lidar com ela? O anjo diz a Daniel, que lá no versículo 25, os santos serão entregues por um tempo, tempos e meio tempo. Essa questão do tempo, ser literal ou não, a gente vai discutir num capítulo um pouco mais adiante. Mas, por enquanto, é suficiente dizer que esse tempo certamente não representa um tempo literal de 3 anos e meio. Deus usa o número 3,5 para descrever simbolicamente a duração da perseguição. Há alguns exemplos paralelos, eu vou mencionar um deles, do uso deste 3 tempos e meio ou 3 anos e meio para o julgamento. Um deles está lá em Apocalipse 11, versículo 2. Lá cita 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio. E tem alguns outros exemplos que eu não vou entrar agora para não alongar. Mas isso é uma figura comum na linguagem apocalíptica. O fato é que a implicação desse período de 3 anos e meio é que, de fato, a perseguição ia ser intensa, mas ela ia durar por um período de tempo determinado. Isso tinha início e tinha fim. Olha a continuação da visão nos versículos 13 e 14. Em seguida, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem é que está entrando em cena aqui agora? Jesus Cristo. Que visão incrível! Aqui a gente vê Jesus sendo mencionado no Antigo Testamento. E se vocês repararem, existe um certo paralelo com Mateus 28, de 18 a 20, que a gente conhece bem, da grande comissão. Aqui no versículo 14 fala que ele recebeu autoridade. Lá em Mateus 28, 18, o próprio Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui ele menciona todos os povos e nações o adorarão.
Mateus 28, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui no 14, seu domínio é um domínio eterno que não acabará. Mateus 28, Jesus diz, eu estarei com vocês para sempre, até o final dos tempos. Sabe, Deus está dizendo ao seu povo, por meio de Daniel, que a situação pode ficar difícil, mas Deus domina as nações e eles não devem temer. Nos dias mais escuros, pode mesmo parecer que o príncipe desse mundo está no controle. Mas aí a gente precisa lembrar do versículo 27. Lembra o que diz aqui, versículo 27? Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Cara, é demais isso, não? Impressionante pensar o que Deus está fazendo. Os reinos vêm e vão, a gente tem visto isso. Às vezes, a perseguição contra os filhos de Deus vai ser intensa, difícil, mas no fim a certeza é que o reino de Deus vai prevalecer. Sabe, essa é, novamente, a essência da mensagem do capítulo 7 de Daniel. Puxa, eu estou um pouquinho atrasado, vou tentar correr com o capítulo 8. Tenha só um pouquinho de paciência, gente. Então eu já vou dar seguimento aqui ao capítulo 8, vou acelerar um pouquinho. Vamos ler versículo 1, já do capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Ou seja, aqui isso aconteceu 12 anos antes daquele banquete que a gente leu na semana passada, que foi dado por Belsazar. Então Daniel teve essa visão antes de acontecer aquele banquete. E a gente vai ver que tem muita similaridade entre as visões do capítulo 7 e essas que a gente vai ver do capítulo 8. Mas o assunto principal é um pouco diferente. Juntas, as visões do 7 e do 8, elas descrevem o contexto histórico dos dois maiores períodos de perseguição ao povo de Deus. As profecias que a gente vê aqui no 8 e depois no 10 a 12 vão tratar especificamente das perseguições sofridas pelo povo judeu durante o domínio grego. E eu sei que, no geral, a gente está um pouquinho mais familiarizado, como a gente viu lá naquela introdução histórica, com as perseguições do Império Romano, não tanto com essas durante o período grego. Por isso que a gente também trabalhou um pouquinho lá no início para falar desse período histórico. E agora a gente vai dar mais algumas informações. E aqui a gente começa a ler no versículos 2 a 4. Olha o que ele diz. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. Mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava, e foi ficando cada vez maior. Nessa visão, Daniel é transportado para Suzã. Suzã era uma das capitais do Império Medo-Persa. Isso já é uma dica de que parte inicial da profecia vai tratar da Pérsia. No versículo 3, Daniel ele vê um carneiro com 2 chifres. E como a gente viu nessa literatura, chifres são reis ou algum poder das nações. Quem é, então, o reino representado
pelo carneiro. O carneiro representa o Império Medo-Persa. Interessante, os reis persas, eles usavam uma cabeça de carneiro como coroa, como capacete, era o símbolo do seu exército. E o detalhe que ele menciona aqui é que um chifre era maior, mas que ele tinha crescido depois. A média era o chifre que começou maior, enquanto a Pérsia começou menor, mas cresceu e passou a ser esse chifre maior. A Pérsia, de fato, ela ganhou poder depois da média e veio a se tornar o poder dominante nesse império duplo. No começo, a Pérsia era uma província relativamente pequena e fraca dentro do Império Medo, até que Ciro se levantasse e por causa da sua habilidade como general, como líder político, ele viesse a se tornar o líder principal do Império Medo-Persa. Daniel está aqui antecipando isso na sua visão. Essa questão de um chifre ser menor e crescer e ser preponderante nesse império. No versículo 4, a gente lê que o carneiro avançou para o oeste, para o norte e para o sul. E se a gente olhar na história, foi exatamente isso o que aconteceu. Lembram lá das 3 costelas que o urso tinha na boca no capítulo 7? A gente falou que eram os reinos conquistados da Babilônia, da Lídia e Egito. De fato, a Babilônia ficava ao oeste, a Lídia ao norte e o Egito ao sul. Coincidência, não? Aí o texto diz que nenhum animal conseguia resistir-lhe. Nas 3 primeiras gerações do Império Medo-Persa, isso foi verdadeiro. Eles eram completamente superiores. Mas aí a gente avança. E aí a gente vai ler sobre o bode que aparece no versículo 5. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Vou parar um minutinho. Aqui a gente vê um bode com um chifre enorme entre os olhos, que veio do oeste, que veio do ocidente. Diferentemente do carneiro, que veio do leste, do oriente, o bode veio do outro lado. Quem será esse bode? A gente já sabe que o bode é o Império Grego, com Alexandre o Grande. Como a gente já falou também, os historiadores, de forma geral, consideram Alexandre o maior general e o maior conquistador da história da humanidade. Alexandre foi filho de Filipe, que era um grande guerreiro macedônio, e quando jovem, a gente viu que ele foi ensinado aos pés de Aristóteles, o grande Aristóteles. Ou seja, ele foi alguém muito preparado, militarmente e intelectualmente. Deus disse a Daniel sobre Alexandre em 551 a.C. Isso foi quase 200 anos antes de Alexandre nascer. Ele nasceu em 356. Ou seja, Deus está no controle, não tem a menor dúvida disso. Alexandre cruzou o Estreito de Dardanelo, que é um canal estreito que separa a Europa da Ásia. E eu vou voltar a falar disso numa próxima aula. Então ele veio do Ocidente para o Oriente e com um exército relativamente pequeno, em 334. E aí na visão fala que o bode atacou furiosamente. Olha o versículo 7. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4
ventos da terra. Então a gente lê que ele atacou furiosamente. O exército de Alexandre tinha aproximadamente 30 mil homens, enquanto o exército permanente dos persas era composto por mais de 200 mil homens. O bode se tornou muito grande. Após superar os medo-persas, Alexandre ainda destruiu a cidade de Tiro, até tem uma profecia sobre isso. Ele tomou a Palestina, e aqui tem uma menção daquele historiador que a gente já mencionou, Flávio Joséfo, sobre essa profecia de Daniel. E ele diz nos seus escritos que quando Alexandre foi para dominar Jerusalém, o sacerdote, o sumo sacerdote, mostrou para Alexandre essa profecia de Daniel, falando da vitória de Alexandre sobre os persas. E Joséfo fala que esse foi um dos motivos porque Jerusalém não foi destruída, que Alexandre ficou tão impressionado com isso, que ele tratou Jerusalém com benevolência. Em seguida, depois disso, Alexandre conquistou o Egito, e aí ele voltou lá para o norte, lá para a Ásia, e aí ele completou a derrota de Dario III e conquistou a região da Báctria, que hoje é mais ou menos onde atualmente é o Afeganistão. E ele chegou próximo à Índia, ou seja, ele dominou quase que a Ásia toda, e o plano dele era continuar avançando pela Índia. Só que depois de 12 anos, sem parar nessas lutas, as suas tropas se recusaram a entrar num novo território, e isso forçou Alexandre a voltar. Realmente esse foi um chifre enorme. No seu auge, ao retornar da Índia, Alexandre faleceu na Mesopotâmia. Como a gente viu, com 32 anos, ele era super novo. É o que diz no versículo 8. No auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Seu filho era pequeno e, portanto, não havia herdeiros. Os generais de Alexandre, eles lutaram entre si, aí por fim dividiram o reino em 4. E aí são eles. Antígono ficou com a parte leste da Síria, Índia, que é toda a região ali da Ásia. Cassandro ficou com o oeste, a Macedônia e a Grécia. Lisímaco ficou com o norte, a Trácia e a Ásia Menor. E Ptolomeu ficou com o sul, Egito e Palestina. E é o que diz exatamente no versículo 8. Cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. A visão previa que 4 reis sucederiam a Alexandre. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem comida. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Se alguém puder fechar, eu agradeço. Os 4 ventos da terra aqui se referem exatamente a esses 4 pontos cardeais. Mas o fato é que nenhum deles teve o mesmo poder que Alexandre. Eu já havia apresentado para vocês esse mapa aqui, que foi como ficou dividido o Império Grego. Essa parte aqui era o sul da África e o pedacinho aqui da Cilícia, que ficou com Ptolomeu. Essa grande área amarela, que é a parte da Síria. A gente vê esse laranjinha aqui com a Trácia e a parte verde, que era a Grécia e Macedônia. Então, só para a gente relembrar aqui a amplitude do governo do reino grego e como ele foi dividido entre os 4 generais. Versículo 9, a visão continua e diz assim: de um deles, de um dos chifres, né, saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. E aqui a gente precisa entender um pouquinho do que aconteceu na história desses sucessores. Ptolomeu, que era ali da região do Egito, e seus descendentes, eles governaram por quase 300 anos. Só que o maior dos generais dos Ptolomeus foi um sujeito chamado Seleuco. Em 312 a.C., Seleuco, sob ordem de Ptolomeu, atacou um daqueles
outros reinos. Ele atacou Antígono, tomando dele a cidade de Jerusalém e boa parte da província da Síria. Mais tarde, Antígono retomou a parte da Síria, mas ele perdeu a Babilônia para Seleuco. E se a gente volta para a visão, a gente vê que Seleuco, que era um general lá dos Ptolomeus, ele foi tão bem sucedido que ele conseguiu formar um império independente, centrado na província da Babilônia. Então, o que a gente vê? Da dinastia ptolomaica, lá dos Ptolomeus, veio uma outra dinastia separada, os Seleucidas. Ou seja, de um chifre veio outro pequeno, mas que logo cresceu na direção do sul, do leste e da Terra Magnífica. Do sul, porque eles retomaram a Síria, que ficava no sul. Do leste, eles avançaram para a região da Pérsia e da Média. E lá em 198, eles tomaram a Palestina e a cidade de Jerusalém, que estava sobre os Ptolomeus. A Terra Magnífica, nas palavras de Daniel, era exatamente a Terra Prometida. Essa visão de Daniel, como a gente viu, ocorreu em 551 a.C. E aqui ela foi cumprida em 198, ou seja, quase 350 anos de diferença. Versículos 10 a 12. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Aqui a visão de Daniel mostra essa linguagem típica apocalíptica, de alcançar o céu, jogar as estrelas no chão. Essa é a parte dramática das visões. E essa visão ela se refere ao reinado de Antíoco IV Epifânio, que foi um rei seleucida, que governou de 175 a 163. Acho que a gente já falou um pouquinho dele. E a gente ainda vai falar com bem mais detalhes lá no capítulo 11 sobre ele e as perseguições que ele cometeu contra o povo. Mas, por enquanto, assim, é suficiente a gente dizer que ele realmente desafiou o príncipe do exército. Ele profanou o templo de Jerusalém, ele colocou uma estátua de Zeus no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, só que nessa estátua o rosto era dele, porque ele realmente queria ser adorado como um deus. Como profetizado, ele suprimiu o sacrifício diário, ele não permitiu mais os sacrifícios no templo, ele destruiu o local do santuário, e ele proibiu qualquer sacrifício a partir de 167 a.C. Só que aqui a gente lê o verso-chave nesse capítulo, no verso 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Deus está dizendo ao seu povo sobre a maior perseguição que virá sobre eles no período entre os dois testamentos. E ele descreve essa perseguição quase 400 anos antes. Deus diz que permitirá que o exército dos santos seja perseguido, não porque ele deixou de amá-los, mas por causa da rebelião deles. Sabe, isso é uma má notícia para Israel. Alguém esperaria que os israelitas fossem encorajados por saber que Antíoco, seu maior inimigo, ia prosperar em tudo que fizesse e que a verdade iria ser lançada por terra? Mas Deus dá esperança para os fiéis, mesmo em meio à perseguição e sofrimento. Nos versículos 13 e 14, ele diz: Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: Quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão?
Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Em outras palavras, quanto tempo durará a perseguição dos judeus por Antíoco? E a resposta vem, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Sabe, o padrão bíblico é que Deus permite que seu povo seja perseguido, mas somente por um período de tempo. A perseguição durará 2.300 tardes e manhãs. Isso significa 1.150 dias, ou seja, um pouco mais do que 3 anos. Então, 1.150 é metade de 2.300, e se a gente passa isso para dias, isso está um pouquinho mais do que 3 anos. Ou seja, a visão de Daniel está se referindo à profanação do Templo de Jerusalém, exercida por Antíoco IV. Esses eventos foram registrados nos livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus, e também por aquele historiador judaico que eu falei, Flávio Josefo. A gente vai tratar com mais detalhes sobre isso mais adiante nos outros capítulos, mas por enquanto, só para resumir os eventos que são importantes aqui para a gente. Esse Antíoco, ele estabeleceu uma política de perseguição e de helenização do povo judeu. Helenização era, ele queria trazer a cultura grega e obrigar os judeus, que também tinham uma vasta cultura tradicional, a deixar o seu padrão de adoração, de costumes, e voltar para esses padrões gregos. Como parte dessa tentativa de acabar com a cultura e com a religião judaica, então ele profanou o templo em fim de novembro ou começo de dezembro de 167 a.C. Como eu falei, ele colocou a estátua de Zeus e ele sacrificou um porco no altar. Cara, isso para um judeu era repugnante. O porco era um animal impuro. Imagina, com todo o cuidado que os sacerdotes tinham, todas as leis, todas as regras, para você fazer um sacrifício a Deus. Aí eles foram e ofereceram um porco como zombaria, como humilhação para os judeus. Então proibiram os sacrifícios e a circuncisão sob pena de morte. Se você circuncidasse seu filho, você corria o risco de ser morto, e muitos foram. Eles cometeram atos imorais e bebedeiras dentro do templo. Agora, isso continuou até que aquela revolta bem-sucedida, liderada por Judas Macabeu, que no fim acabou resultando na retomada do templo. Sabem quando o templo foi reconsagrado? Ele tinha sido profanado em dezembro de 167. Com a vitória dos Macabeus e a reconsagração do templo, isso aconteceu exatamente no dia 25 de dezembro de 164. Ou seja, a profanação do templo e a perseguição duraram em torno de 3 anos. Não é incrível isso? Lá em 551, Deus estava revelando a Daniel detalhes da perseguição que foi ocorrer lá em 167. Impressionante, né? Olhar essa precisão de como as coisas parecem se encaixar. Lá no versículo 16 e 17, o anjo Gabriel vai dar uma interpretação. E ele fala: E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim.
Então, quando Gabriel dá a interpretação, ele diz que essa visão se refere aos tempos do fim. Mas fim do quê? Fim do mundo? Pelo contexto, aparentemente não. Mais provável que Gabriel esteja falando do julgamento de Antíoco e dos perseguidores gregos. É bem comum na linguagem apocalíptica usar o julgamento de Deus sobre alguém como um fim. Deus está dizendo a Daniel, por meio de Gabriel, que Antíoco virá com poder e usará esse poder para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Mas no final ele será julgado, lá no versículo 25. E aqui vemos novamente, Deus domina sobre as nações. Ele está falando isso lá há tanto tempo atrás, com os detalhes, com a precisão, porque ele tem um plano em mente. E eu queria finalizar aqui, talvez pensando em alguns propósitos dessa visão. Eu imagino que um seja Deus realmente preparando o seu povo para permanecer fiel durante as perseguições desse homem, que a perseguição viria, mas no fim ia terminar e Antíoco ia ser julgado. Talvez pensar numa aplicação geral para todos nós que lemos a Bíblia, de permanecer fiel mesmo quando a pressão do mundo é extremamente forte para a gente desistir de Deus. Foi isso que Antíoco fez com muitos judeus, os obrigando a abandonar as convicções que eles tinham sobre Deus. Porém, um grupo permaneceu fiel mesmo com todas as perseguições. Com certeza, tudo isso que a gente está lendo são evidências incríveis de que a palavra de Deus é de fato inspirada. Se a gente pensar nesses 2 capítulos, eles retratam o período das grandes perseguições do povo de Deus. Uma ainda como Israel e a outra como sua igreja. Períodos muito difíceis, mas sempre com vitória no final. Sabe, pessoalmente, eu vejo Deus movendo os reinos, as nações, mexendo com toda a história. E isso às vezes pode parecer algo meio distante, mas ele estava fazendo isso com o objetivo de estabelecer o seu reino. E quando eu penso nisso, aí eu vejo que isso nos toca diretamente e individualmente. Sabe, ele mexeu com o mundo e os poderes todos para trazer o seu reino até a mim, até você. É óbvio ver o poder de Deus por trás de tudo isso. Mas também dá para pensar no seu amor. Aí ele estava preparando tudo isso para que nós hoje pudéssemos ter acesso a esse reino dele. A gente pudesse desfrutar de tudo que ele preparou. Então, ao mesmo tempo que parece que Deus está fazendo isso lá longe, com todo o poder, ao mesmo tempo isso é tão próximo de nós, porque isso foi feito para que a gente tivesse a oportunidade e a possibilidade de poder fazer parte do reino dele, de poder estar com ele para um reino que jamais vai ter fim. Então, esses são alguns pensamentos gerais. Eu queria terminar por aqui. Desculpa, realmente eu acabei passando do tempo, achei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas queria voltar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, está à disposição. Realmente, desculpa pelo horário, irmãos. Sérgio, boa noite mais uma vez. Oi, William. É interessante que à medida que você falou algumas palavras, inspiração, né, do texto bíblico, veio à minha mente exatamente 1 Coríntios 1:18, que diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, né? Aham. Então, a mensagem da cruz, ela nos trouxe até aqui, nesse momento, para presenciar, né, exatamente o poder de Deus, exatamente nesses fatos. E isso deixa bem claro sobre a perfeição de Deus em tudo o que ele faz, né?
Mas, acima de tudo, os pontos que você falou. O amor de Deus pelas nossas vidas, né? O propósito de realmente trazer exatamente uma reflexão. Eu vejo o quanto isso, Deus, ele é pleno, né? E mostra a sua bondade, mas também mostra a sua justiça, né? Uhum. Onde exatamente quando a gente está se desviando do caminho, quando a gente deliberadamente peca, você vai ver que Deus sempre nos traz para uma reflexão, que é exatamente mostrar o amor dele por nossas vidas, né? Sim. Então, mais uma vez, é empolgante, na verdade, essa é a palavra, né? Poder ouvir, né? E não é um simples fato histórico ou uma simples história de contos de fadas, né? Mas é algo que é real e para nós como cristãos isso é um fortalecimento da nossa fé. Então, Uhum. muito obrigado aí pela essa oportunidade de compartilhar conosco. Amém. Legal, obrigado, William. Isso mesmo. Sérgio? Pois não, Glaucio? Oi, Sérgio, Glaucio, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, assim, eu queria agradecer, realmente foi muito inspirador esse tempo, né? A gente pensa em várias coisas vêm à nossa mente, né? Assim, com essa exposição sua, né? Com base em Daniel 7:8, uma coisa assim que me fez pensar assim sobre o padrão de Deus, né? Como ele trabalha de uma forma meio que uniforme nas coisas, né? Ele permite que ele permite que até um certo tempo o povo de Deus sofra e que os arrogantes trabalhem até um certo tempo, tem um certo momento de predomínio, mas aí chega um momento que ele fala, chega, basta, e agora realmente eu venho, eu entro. E é interessante porque isso não só a gente vê na Bíblia, mas a gente vê isso até Deus na nossa vida mais próxima, né? A gente vê, às vezes, pessoas que se sentem tão importantes, né? E que daqui a pouco elas vão para o chão, na verdade. A gente vê isso com muita frequência no nosso dia a dia até, né? E a gente vê um padrão de Deus, né? Como se ele estivesse trabalhando de uma forma, é como se ele permitisse até para ver se as pessoas conseguem se arrepender, né? A gente vê, como você falou, o exemplo de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi alguém que aproveitou a oportunidade. Ele era arrogante, mas ele soube aproveitar aquela oportunidade que Deus deu para ele se arrepender. E eu estava lendo hoje no livro de Isaías, eu achei interessante, porque eu tenho um livro de Isaías e fala sobre Deus assim, humilhando as nações, mas é interessante, porque ele estava humilhando as nações, mas a esperança dele não era simplesmente humilhar por humilhar. Ele queria que as nações, de alguma forma, pudessem se arrepender e se voltar para ele, né? Então, assim, eu achei incrível isso, porque Deus não só cuida do povo dele, mas também está cuidando até mesmo daqueles que são inimigos do povo dele para dar alguma oportunidade para que eles também se arrependam, né? Então, isso é bastante interessante ver como Deus ele trabalha, ele ama realmente todos, né? E quer realmente salvar todos, né? Como falo lá em Timóteo, né? E só uma perguntinha que eu queria fazer assim, o Salmo 2, assim, na Bíblia, pelo menos quando você estava falando, expondo assim, ele pode ser considerado um salmo profético na medida em que parece assim fazer algumas referências até não com a riqueza de detalhes de Daniel, mas assim ele poderia sugerir algum tipo de similaridade com esses eventos, Sérgio, quando fala sobre o momento em que Deus usa do poder e derruba o barro, o ferro, e depois vem o filho dele para ser o rei das nações. Você enxerga nisso alguma relação ou não? Você já pensou sobre isso? Só fica uma dúvida, porque quando você estava falando, me veio à mente o Salmo 2, né? Que é um salmo que fala muito sobre isso, né? Deus governando as nações e fazendo com que os reis reconheçam que ele é o poderoso e que ele coloca o seu próprio filho para ser o rei dos reis, né? Você já, tem alguma relação? Não tem? Você já pensou sobre isso? Eu não vou ser sincero, Glaucio, eu nunca tinha pensado. Eu sei que tem realmente muitos salmos, porque é isso que você falou, Deus ele usa um padrão, não só em Daniel, como na vida. Então você vai ler isso em outras partes da Bíblia, vai refletir sempre o mesmo Deus, poderoso e amoroso. Mas especificamente sobre o Salmo 2, eu nunca parei para pensar ou refletir se isso é algo específico
ou se isso é essa característica que Deus constantemente vai mostrando sobre si mesmo, né? De que é Ele quem governa, de que é Ele quem levanta, Ele quem tira. Mas eu não sei se nesse caso aqui tem uma visão, digamos, mais profética, como isso que a gente está vendo em Daniel. Só me permita, só porque ele fala... Só para te agradecer, rapidinho, Glaucio, a gente tem que brigar aqui. Perdão. Não, tudo bem, só para te agradecer e dizer que eu achava que a Daniel na Cova dos Leões e os amigos na fornalha eram as coisas mais extraordinárias do livro de Daniel. Agora eu tô achando que isso é fichinha perto das coisas que Deus fez por meio das profecias. Sensacional. Só te agradecer. Muito inspirador. Amém, legal mesmo. Desculpa, só para falar, porque no versículo 9 ele fala assim, né? Tu as quebrarás, vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro, né? Aí me fez pensar naquela questão quando ele fala sobre o ferro e sobre o barro, né? Que estava falando sobre o Império Romano, assim, aí eu só fiquei curioso mesmo, né? Mas assim, só foi um pensamento mesmo, mas aí não tenho uma base para falar sobre isso, não. Legal, vou deixar a sua dúvida anotada aqui para a gente voltar a falar sobre ela, tá bom? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Foi excelente, viu? Parabéns. Valeu. Ei, Sérgio. Oi, Pedro. Então, eu vejo assim que a Bíblia, né, a gente tem que ler ela constantemente, né? Mas essas informações que você passou para a gente hoje é essencial para a gente ter uma visão melhor, né, do que aconteceu, o que acontece fora da Bíblia, né? É um estudo teológico, né, que você passou para a gente, né? Muito obrigado, foi muito especial isso. E o que me chamou a atenção é o relacionamento de Daniel com Deus, né? Ele praticamente sabia de toda a história que estava acontecendo ali, ele tinha lá as visões dele, lá, né? Então é muito especial tudo isso. Obrigado, viu? Valeu, Pedro. O que é interessante é que muita coisa Daniel não sabia do que se tratava. Até para ele era algo que ele estava registrando, mas ele ainda não sabia a interpretação de muita coisa, né? Então isso é especial, porque Deus foi revelando ao longo do tempo tudo aquilo que ele profetizou, né? Mas de fato é super especial pensar nisso, né? Isso mesmo. Legal. Sérgio, eu também quero te agradecer, porque tudo que você nos trouxe realmente foi enriquecedor. Para mim foi uma coisa maravilhosa poder entender mais sobre esse livro, né? Porque eu já costumava ler, mas muitas coisas eu ficava questionando, né? Essas previsões que Daniel sonhava, essas coisas, esses sonhos que Daniel tinha. E você trazendo agora foi bem esclarecedor. Mas eu já discordo da Ana, que não é tão fichinha, porque entrar numa cova de leões e numa fornalha é algo do poder de Deus, grandioso, de livrar esses homens dessas coisas terríveis. Mas essas coisas que você falou também aí, das previsões, são magníficas. Obrigada, Deus te abençoe. Obrigado. Não, sem dúvida, cada uma das partes de Daniel são fantásticas, né? É que eu acho que normalmente a gente acostuma mais ouvir a história de Daniel na Cova dos Leões, a fornalha. Então isso é muito vívido para a gente. E às vezes essa questão das profecias, até por causa da complicação delas, não é às vezes uma coisa tão comum. Aí quando a gente enxerga pela primeira vez, isso parece algo realmente assim deslumbrante. Mas o livro de Daniel como um todo, ele é fantástico, né? Ele é extremamente inspirador. Eu concordo com você, as duas são incríveis. Legal, pessoal. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu queria agradecer e pedir para vocês lerem os próximos 2 capítulos, que é o 9 e o 10, para ver se a gente consegue tocar neles na próxima aula e entender um pouquinho melhor. Eles também têm bastante linguagem figurada, mas acho que com essas explicações, esses bichos de
várias cabeças vão ficando um pouco mais claros, né? Então, obrigado pela presença de todo mundo hoje à noite. Ótima noite a todos. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.